Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 13 de março de 2026, uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti, Senhor. Me ajuda a estar te buscando, me ajuda a estar te servindo, em nome de Jesus. Apresento também a vida do meu esposo, dos meus filhos, do meu lar. Apresento também, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor já está em Jó 22, tá bom? O título é Ele Faz, tá? Ele faz. Então, ele faz de Temar respondeu, né? Pode alguém ser útil a Deus, mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo desapareça. Porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Senhor, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre esta palavra, que ela é viva, que é eficaz, que é o próprio Jesus. O canal João 3,30 é para falar da palavra viva, que é o próprio Jesus. Senhor, abençoa, Pai, esse irmão, essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco e desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, que eu diminua sempre, que o Senhor apareça sempre. Amém. Diz assim, Jó 22, tá? Então ele faz de Tamaia respondeu: Pode alguém ser útil a Deus, mesmo um sábio? Pode-se-lhe algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis, né? Aí ele continua, vamos lá. Aqui ele faz falando, tá bom, igreja? Aí ele diz assim: É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações. Não é grande a sua maldade? Não são afinidos os seus pecados? Então, igreja, ele insiste, né, que a maldade de Jó era grande, por isso que ele estava passando por toda essa situação. Porque ele falava daquilo que ele via, tá? Ele não falava do que ele sabia, ele falava daquilo que ele via. Então, era um raciocínio que ele tinha, né? Um raciocínio estranho que ele achava, né? Porque tudo vem de Deus, então, realmente, Deus estava indiferente, né? A bondade ali do homem, porque se Jó era bom, porque ele estava passando por isso, né? E também, então, porque Jó tinha sido iníquo com a situação, então Deus estava repreendendo Jó, por isso que Jó estava passando por toda essa situação. Então é algo meio complicado, né? E no 4, quando ele fala assim, é por sua piedade, né? Piedade, não dá para entender. Ele continua, vamos lá. Não é grande a sua maldade, né? Porque no 4 assim, porque a sua piedade que ele o repreende, ele faz acusação. Então, assim, se você diz que é piedoso, por que você está passando por tudo isso? Então, eu só te repreendei, né? Então ele continua sentando a língua em Jó. Sem dó e sem piedade. Vamos lá. 6. Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava as roupas, os que quase nenhuma tinham. Olha só, igreja. Você não deu água ao descedente e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso dono de terra e delas vivendo, e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias viúvas. Olha a calúnia, que calúnia. E quebrou força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e cobre as suas águas, né? Em tremenda inundação. Então, igreja, ele tá falando que tudo que Jó tá passando era porque Jó, ele era, né, maldoso. Então, igreja, é uma calúnia terrível, né? A calúnia de ele faz contra Deus, tá? Aqui é a calúnia de ele faz, né? Contra Jó. Eu falo contra Deus, sabe por quê? Porque no final, no capítulo 42, Deus vai
pedir para ele pedir, ele faz. O que você fez, você falou de Jó, é tudo mentira. Então você vai lá, levar sacrifício para Jó orar por vocês. Porque o que vocês falou do meu servo não é verdade. Então assim, ele caluniou Jó. É muito sério, né? Aleluia, glória a Deus, né? O que as pessoas muitas vezes falam do que não sabe, tá? Então essa calúnia aqui que ele fez de Jó, aleluia, né? Do versículo 6, né, ao 10, né? É uma grande calúnia que ele faz de Jó. E aí, igreja, ele fala de coisas que ele não entende. Por quê? Porque nos seus discursos ele sempre está afrontando, atacando Jó, né? De maneira assim, que é a única prova, né? Que ele quer que Jó seja iníquo. Ele quer porque quer que Jó seja tido como uma pessoa, né, iníqua, né? Mas Jó, o sofrimento atual de Jó não era referente nenhuma iniquidade, tá bom? Era Jó provando, era Deus provando Jó. Tá bom, meu amor, deixa eu acabar aqui. Mamãe já abraça você. O tipo de comportamento do qual ele faz o acusa, né? Ele não tinha do que acusar. Era coisa terrível. E aí ele continua aqui, no 12. Não é esta, Deus... Desculpa. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Então ele começa a falar. Olha só. Contudo você diz, o que sabe Deus poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens expensas o cobre e não pode ver-nos quando percorre a abobada dos céus, né? Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Tipo assim, Jó, você ainda vai continuar? Tipo, Jó, você ainda vai continuar fazendo isso? Igreja, era algo assim, tão feio que eles não tinham ideia, tá? Né? Do que eles estavam falando contra Jó, né? Igreja, é muito sério. Muita gente fala de mim, de você, o que ele quer. Mas Deus, ele sabe quem eu e quem é você. O diabo sabe também, né? Então, quando ele diz que Jó exigia penhores, despojava das roupas das pessoas, né? Os pecados, assim, porque isso era coisa dos profetas do Velho Testamento, assim, não podia, né? Usurpar vamos dizer assim, os pobres, né? Como tá lá em Amós, em outras partes, viúvas, órfãos, né? A gente vê até que Tiago 1,27 diz assim que a verdadeira religião né? Qual é? Pura e imaculada. Mas qual é a religião? Visitar os órfãos e as viúvas nas vossas necessidades. Então, assim, é algo terrível, né? Então, assim, era armadilha. Então, assim, igreja, ele tripudia, né? Da perturbação do que Jó estava passando, né? Então, assim, ele quer ver Jó, assim, na chão mesmo, né? Não tem o que dizer. E diz assim no 16, estes foram levados, vamos lá, no 15 de novo. Você vai continuar no velho caminho que o perverso palmilharam, chamando Jó, né? De mal. Chamando Jó de mal. Estes foram levados antes da honra, da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram, a Deus deixa-nos o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco, né? Então ele vem relatando, né? Isso aqui é a situação dos ímpios, tá? E ele tem Jó como ímpio, tá? Um ímpio maldoso, entendeu? E Jó não é ímpio. Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Você fala assim, peraí. Se foi Deus que encheu a casa deles, né? De bens, né? Então, eu fico fora do conceito. Então, ele não entende que a riqueza é Deus que dá para quem ele quer, que é dom de Deus. Ele não consegue entender isso, igreja. Olha só, isso é muito, muito forte, tá bom? O justo vem à ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo, certo é que os nossos inimigos foram destruídos, o fogo devorou a sua riqueza, né? Igreja, a gente vai ver muitas pessoas, até nos dias de hoje, tá? Terem muito, morrerem rica e ficarem de herança e não lhe acontecerem nada nessa terra, sim. Por isso que é o juízo de Deus, né? Deus é o justo juiz, né? Então, a maneira que ele fala, Jó era muito iníquo. Nossa, Jó era tão perverso que não tinha condições, né? Então, que Jó desprezava a bondade de Deus. Então, assim, a fala dele era uma fala muito perversa, mesquinha, né? Da maneira a qual ele via Jó. Vamos continuar. Ele diz assim, ó, no 21. Sujeita-se a Deus, fique em paz com ele e a prosperidade virá a você. Né, Jó? Jó, sujeita-se a Deus. Diz que Jó não estava sujeitando a Deus, né? Então, assim, ó, Jó, se você coisar assim, vai ser rico de novo. Então,
Olha, isso, igreja, é coisa de gente que não conhece a Deus. Querer comparar a riqueza deste mundo com a prosperidade eterna que Deus tem pra gente. Então, assim, eles não conseguem. Tá? Uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, um escolhido mesmo. Ele sabe que você pode passar dificuldades financeiras, enfermidades, tudo porque o que sucede aos justos, sucede aos ímpios, é da mesma maneira. Mas uma pessoa que se acha que ela tem que ter posição, né? Que infelizmente é uma teologia que tem sido pregada hoje, que você é o que você tem, né? Isso é totalmente contra a palavra do Senhor. Isso aí é o que o ele faz que não tem entendimento de Deus diz, tá? Então, assim, ele faz assim, e ele tenta convencer Jó que Jó é errado, né? Então, assim, mas não é, né? Porque Jó tinha Deus como amigo. Se a gente vê no capítulo 19, 25 e 27, Jó, ele tem Deus como amigo. Vamos lá voltar para você ver? Vamos lá, 25 e 27, acho tremendo. Jó, você tem que ler Jó 19 e estudar também, que eu já preguei aqui anteriormente, você vê. Ó, Jó, do 25 ao 27, olha só que coisa linda. Vamos ler o 23 também, porque Jó ele pede para que a sua história seja contada. Olha só, Jó 19, 23. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fosse escrita nos livros. Ele nem imaginava que ia ter o livro de Jó na Bíblia, né? Fossem talhadas a ferro do chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Ele ainda quer ver Deus, eu sei. Deus, eu quero ver, né? Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesma e não outro, como anseia o meu peito, o coração. Então ele anseia, tá? Ele anseia em ver Deus. Porque ele tinha Deus como amigo. Entendeu? Então aí vem um homem desse e fala uma barbaridade dessa sem conhecer, né, o íntimo de Jó, né? Então, tem gente que fala de mim que você é o que quer. A boca fala daquilo, né? A boca fala o que quer. Cada um fala o que quer. Mas quem sabe quem é eu e você perante Deus é Deus, entendeu? Aleluia, glória a Deus. Aceita a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras, né? Então, ele tá se achando, ó, igreja, ele se acha a boca de Deus, né? Aceite a instrução que vem da sua boca. Aqui, ó, se acha a boca de Deus, né? Ele faz, aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, porque isso é muito forte, tá? 22, versículo 22. Ele faz, se acha boca de Deus. Quantas pessoas se acham a boca de Deus para querer dizer quem sou eu e quem é você nessa terra? Fala para mim, quantas pessoas se acham a boca de Deus para querer nos humilhar? Fala para mim, para você, né? Quantas pessoas, né? Isso é terrível, igreja. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afasta da sua tenda da injustiça. Olha só. Se afasta, né, da sua tenda da injustiça. Igreja, chega a ser hipócrita demais, né? Se afasta, aqui, ó, da sua tenda da injustiça, né? Isso aqui é muita hipocrisia. Hipócrita. Hipocrisia. Hipocrisia de ele faz. Lançar ao pó suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir, a rochas do vale, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá rosto para Deus. E a ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus votos. Então parece que Jó não ora a Deus, né? Ó, mandando Jó orar. Meu Deus do céu. Ainda manda Jó orar. Oh, Jesus amado, o que você decidir se fará, a luz brilhará em seu caminho, né? Quando os homens forem humilhados, se você disser, levanta-os, ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você, nas suas mãos. Então ele vem falando uma fala de Jó que não condiz, né, com a realidade de quem é Jó, né? Aleluia, porque Jó é um homem obediente e temente, servo do Senhor. Ele não conseguia entender isso, né? Do versículo 27 ao 30, né? Ele manda Jó orar, como assim, né? Manda Jó erguer a cabeça e orar pra gente. Tem gente que não sabe quem é eu e você perante Deus. Você sabe quem é você, tem que ter certeza da sua. Não deixa ninguém falar, ai, você. Não, você, minha filha, cada um fala o que quer, sua boca fala. Mas o importante é o que Deus acha.
Pronto, acabou. Gente, essa aqui vai ter uma pregação. Eu vou ver até outro dia. A próxima pregação minha vai ser aqui, em Jó 22. Deus abençoe vocês. Tenha aí uma final de semana abençoado em nome de Jesus. Não deixe ninguém dizer quem você é para Deus. Você tem que ter convicção da sua identidade perante Deus. Quem é você? Quem sou eu? Ninguém pode dizer quem eu sou ou quem eu não sou, porque Deus sabe quem somos nós perante Ele. Amém? Deus abençoe. Tenha um final de semana abençoado.